Vamos lá, voltando aqui para o nosso PeritoCast. Hoje o tema principal, perícia médica. Estamos aqui na frente, Dr. Vitor Moreira Lima, é magistrado ali de Magé, e a doutora Gabriela, perita judicial, professora da Academia do Perito, e mais do que tudo ainda é perita criminal do IML. Ela tem aí um vasto conhecimento sobre todas as áreas periciais. E a gente estava conversando ali fora sobre DPVAT. Até eu mesmo não sabia como funcionava, vocês estavam me explicando ali fora. Todo mundo acha que sempre pode receber o máximo ali do seguro, e não é verdade, né? Depende aí do dano que aconteceu com a pessoa. Esse é um dos poucos casos em que, apesar da reserva de jurisdição, não há como decidir sem um laudo médico sobre o grau de incapacidade, né? E aí que entra a perícia médica. O interessante, se você pudesse abordar, seria o negócio das seguradoras. Aí tem o laudo meio que administrativo, que eu entendi, e que as pessoas acabam não se conformando e acabam entrando judicialmente tentando ser reembolsado. É o procedimento administrativo. Qual que é o passo a passo? A pessoa sofre um acidente, né? Aí ela vai ser atendida, tratada, tudo mais, tá. Como houve um evento traumático, num primeiro momento, você não sabe se foi um acidente, se foi um crime, porque se o motorista estiver embriagado, ele já deixou de ser acidente para ser crime. Sim. Né? Se o transeunte, às vezes, tá embriagado, o coitado do motorista que atropelou, ele vai ser responsabilizado por isso. Então, fica uma fase meio nebulosa, mas isso gera uma ocorrência policial. Como essa pessoa sofreu um dano, se a infração deixar vestígios, né, torna-se necessário o exame de corpo de delito, não podendo suprir a confissão do acusado, não é isso, doutor? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí vai ter o exame de corpo de delito, tudo bem. Ela vai lá fazer o exame de corpo de delito. Nesse exame, a gente tem os quesitos, em que o primeiro é se houve ofensa à integridade física, em que você já estabelece o nexo de causalidade entre o evento e a alegação da vítima. E aí, o sexto quesito é se houve debilidade e permanência de membro, sentido ou função. Ou seja, se houve, resumindo, o quesito é se houve sequela, né? Então, quando a pessoa teve uma fratura, fratura é um exemplo, e disso resultou uma sequela, o perito legista vai responder que sim. Sim, ponto. E vai especificar debilidade da marcha, debilidade da... Perdeu um rim, debilidade da função excretora. Só uma coisa, mas assim, bateu o carro e aí cortou a testa. Uma coisa bem simples, depois você entra no rim aí, porque você já foi... Mas, então, se não foi nada... Não, aí o perito legista em seu laudo vai responder, houve debilidade permanente? Não. Não. Beleza. Isso gerou um laudo de exame de corpo de delito que está vinculado a um procedimento criminal, a uma investigação da Polícia Civil. Ok, nada a ver com o DPVAT. Perfeito. Tá. Mas a pessoa sabe que ela tem direito ao seguro DPVAT, que na cabeça dela é 13 mil reais, porque essa aqui é a propaganda. Você sofreu um acidente, mesmo. Você morreu, você sei lá o quê, 13 mil reais. Isso tá em um monte de lugares. Só que isso é a tabela máxima. Só que, como qualquer seguro, o valor pago é em função... proporcional ao dano sofrido. Então, no seu exemplo de bater com a cabeça, teve um pequeno corte, não aconteceu nada, ela tem direito ao quê? Nada, ela não tem sequela. Ela não teve um dano permanente, entendeu? Para ter DPVAT, deveria ter ela tem que ter uma vulgo sequela, um dano permanente. Eu não sabia disso aí. Só que ao perito legista do estado do Rio de Janeiro é vedado quantificar isso no laudo pericial. Ele não pode fazer Ele não pode. Em outros verdade, estados... isso está no Código de Ética. E por isso que em outros estados se discute a legalidade dessas leis estaduais, a constitucionalidade. O Conselho Federal de Medicina, inclusive, já entrou com a DINS em vários estados. Porque o Código de Ética fala, se você é parte, ou se você fez perícia, ou se você é perito da seguradora, você não pode ser do juízo. Perfeito. E vice-versa, que é o caso. Se você é da polícia, se você é do Estado... Como o DPVAT é um pool que trabalha para o Estado, tá entendendo? O pool de seguradora, ele está atrelado ao Departamento de Trânsito, né? Quando você vai fazer o licenciamento, quando você paga aquele documento, obrigatório. Tem o que a gente chama em direito de área, né? Que é pago uma parte para esse grupo de seguradora. Então está coberto de razão. O legislador estadual está coberto de... Ela não pode quantificar. Porque mesmo que tenha boa fé,
Mas vai ser imprestável, porque é o Estado quantificando o que a seguradora do Estado vai ter que pagar. Você tá entendendo? Entendi. E você trabalhou bastante no começo ali com o DPVAT. Você falou que viajava o Brasil todo. Aí, só pra terminar a história, aí o perito legista vai e fala assim, tem debilidade permanente? Não. Tá. A seguradora líder, quando a pessoa dá entrada no seguro, ela pede pra ser juntado ao laudo de IML. Salvo se não houver IML na localidade do acidente. Isso. Também tem esse termo de declaração de ausência de IML na localidade. Mas a pessoa acaba querendo juntar o laudo, né? Porque é um laudo de um perito oficial, muitas vezes dizendo que sim, há debilidade permanente. Então ele junta isso. Quando a seguradora tá avaliando os documentos, quando tá escrito lá que não tem debilidade permanente, encerrou. Ele já informa a pessoa que ela não vai receber nada. Administrativamente. Entendeu? Administrativamente. Quando diz que sim, a seguradora marca uma, entre aspas, perícia, que não é uma perícia. Por que não é uma perícia? Porque perícia é sempre um ato que resulta de uma determinação de autoridade. Do juiz, né? Juiz de direito, promotor de justiça, delegado de polícia federal ou civil e presidente de inquérito policial militar, IPM. Defensoria não pode pedir perícia. Não. Nem advogado. Né? A defensoria, por ser equiparada ao advogado, não pode pedir. Faz um exame, então. Faria um exame aí nesse caso. Então, é uma auditoria que eles chamam. É um ato administrativo, em que um médico da seguradora vai avaliar essa pessoa, vai olhar os documentos médicos, vai olhar o laudo do IML, vai examinar a pessoa, vai ver o que realmente aconteceu com ela em termos vai percentualizar essa debilidade, e ele entra num sistema da própria seguradora em que ele clica. Leve, residual, médio, intenso. E isso vai corresponder a 10, 25, 50, 75% do total do capital segurado para aquele segmento do corpo. Entendeu? Para o segmento do corpo ainda. Que vai impactar num total do valor. Doutora Gabriela, a gente já vê muita notícia assim, às vezes o cara entrando com gesso pra fazer um gesso, sai todo mancando, depois ele tira o gesso, sai correndo. Esse tipo de negócio deve acontecer direto. Eu tinha um caso da muleta rosa lá em Nova Iguaçu. Os meus laudos de corpo de delito eram muito detalhados, eu sou ortopedista, né? Então eu escrevia, como eu não posso percentualizar, eu botava as reduções dos ângulos, nananana, e eu peguei fama de o laudo dela é bom. E aí eu estranhava, porque as pessoas chegavam lá, todo mundo de muleta rosa. E eu, caramba, aqui em Nova Iguaçu deve ter uma fábrica de muleta rosa. Aí um dia eu fui ver, era uma Kombi, que saía com uma muleta rosa dentro da Kombi, todo mundo entrava e saía da Kombi com a mesma muleta. Não, doutor Vitor. Teve uma gangue do DPVAT na Baixada. Entendeu? Com advogados causídicos presos. Que é isso? Era a gangue da muleta? Porque tem muita fraude, né? Imagino, o cara, lá no interiorzão, o cara cada árvore vai no hospital e fala que foi atropelado. Aí o médico, de boa fé que tem, o médico às vezes esquece da palavrinha mágica. Relata que. Ele bota de cara. Sofreu queda da... Pô, você tá afirmando. Você tem fé pública, você tá afirmando. É isso daí. Olha lá, isso é importante. Porque qual é o único dever do médico? Alguém sabe qual é o único dever do médico? Informar. Informar. Ela falou. Como é que é? Informar. Por ele ter fé pública, o único dever dele é informar. É salvar a vida. Ninguém morre no meu plantão. Não, cara. Tu tem que ser igual o Dr. House. Informa. E o dever técnico é o bem-estar do paciente. Entendi. Agora, o seu dever legal é informar. É o que ela está falando. E a pessoa não sabe de... Eu peguei um caso que é muito interessante. Era um alcoolista, né? Não se fala mais alcoólatra. Era um alcoolista que fez um seguro de vida para sua cuidadora, né? Isso, inclusive, é uma coisa que está meio... Não é que esteja na moda, mas... Você vê muito isso, né? Pessoas mais novas que viram cuidadoras de homens idosos, solitários. Aí faz o seguro de vida para ela. Faz para ela. Pô, mas... Olha só, olha aqui. Eu vou discutir a boa-fé. O juiz tem que presumir a boa-fé de quem quer que seja, tá? No Código de Processo Civil. Você já sai presumindo a boa-fé. Por isso que eu falo isso para alguns colegas. Pô, você já tá pré-julgando o cara, você tem que sair. Você já pré-julga mesmo. Eu já ia falando, epa... Não, aí, tá vendo? Não pode fazer isso. Aí mesmo. E se ela, no final da vida dele, é que realmente deu dignidade para ele? E ele falou, quero deixar para ela. Muito bem. A médica dele... eu não vou falar o nome da seguradora. Eu posso falar do caso porque eu já julguei, e esse podcast aqui é um podcast acadêmico, então eu posso falar, porque a Loman veda a gente de falar sobre os casos que ainda não foram julgados. Mas esse, como foi julgado, transitou em julgado, eu posso falar aqui, e posso falar porque a gente está na academia. A academia do perito. Aí o que aconteceu? A médica da seguradora
quer dizer, a médica dele, que era do plano da seguradora, que fez o laudo pra própria seguradora. Do tipo, visível que ele não estava nas capacidades plenas quando fez esse seguro de vida. Olha a função do perito aí, ó. A relação do perito com a pessoa não é relação médico-paciente. O perito não tem compromisso com a pessoa. É verdade. O compromisso do perito é com a autoridade que determinou que fosse feito o exame pericial. E veja, por isso que eu não uso janela. ela era médica hepatologista dele. Ela não era perita. E nem amiga dos filhos. Que ele não tinha filhos. Mas aí quando o seguro nega e você entra com uma ação de obrigação de fazer, determinando que o seguro pague, o beneficiário entra com essa ação, você naturalmente, o seguro pede que você faça uma busca para ver se ele tem algum herdeiro necessário. E apareceu uma irmã. Aí eu tive que fazer uma audiência, né? Chamei prova testemunhal. As testemunhas, quais eram as testemunhas que a beneficiária trouxe? O pessoal que ficava no bar com ele, que lá é uma região que isso é comum daquilo ali. Sim. Vide Garrincha, né? Que é de lá, de Pau Grande. E aí o pessoal falou, não, essa irmã, ele nunca falou dessa irmã, essa irmã nunca cuidou dele. Quem cuidava dele era a fulana. Que ele tinha hora pra beber, ela ia buscar ele no bar e tal. E infelizmente eu tive que extrair peça pro CREMERG contra essa profissional médica. Chamei ela em audiência, esculachei. Falei, a senhora já leu o Código de Ética Médica? Não. A senhora sabia que é lei? Não. Aí eu mostrei pra ela. Quando eu mostrei pra ela o que ela fez, ela ficou desesperada. Coitada, ela não sabia. E na cabeça dela, ela prejulgou como você prejulgou. Mas você olha, né, a gente prejulga demais. Os alunos de medicina saem da faculdade sem saber preencher uma declaração de óbito. Exatamente. Eu acho que não tem mais matéria de medicina legal obrigatória. Não tem obrigatório direito médico. Direito médico nunca teve. Medicina legal... Na UERJ tinha. Ah, tá. Medicina legal e deontologia era uma cadeira que tentava falar sobre isso, mas eu acho que não é mais obrigatório. O Conselho Federal de Medicina tinha que rever isso, né? Junto com o Ministério da Educação. Porque às vezes a pessoa está de boa. Ao desconhecimento. Não sabe, pô. Né? Não sabe. Mas o médico, não é dado o direito ao médico de não saber. Tá no próprio Código de Ética. A gente teve um caso emblemático agora, posso falar porque tá na imprensa, da pessoa que morreu por uma intoxicação exógena, envenenamento, ficou internado um tempo, acho que no CTI, alguma coisa assim. O médico que atestou óbito era o médico do plantão que não conhecia o caso todo. Por desconhecimento, por ser novo, sei lá, né, foi atestou óbito com a causa da morte que a pessoa de fato morreu, pneumonia, sepsis, sei lá o que era, já nem lembro. Mas o que motivou essa internação que levou a essa complicação? Intoxicação exógena por veneno, né? Ou seja, ela teria necessariamente ter ido para ML, não foi. Nisso ela foi, morreu como pneumonia, foi enterrada. Fez sangue para ver se tinha alguma coisa e só descobriram porque o irmão começou a ter os mesmos sintomas da primeira. Eu vi isso e o irmão não morreu e falou, né? E aí a gente exumou a menina e felizmente deu... mais um dos casos que a gente, diante da desgraça, a gente conseguiu que tudo... Só voltar numa coisa do debate rapidinho para as pessoas que estão nos assistindo entenderem o que tem a ver com a perícia judicial. Sim. Então, quando fala que é 13 mil reais o valor do seguro, todo mundo que dá uma topada, que passa um carro por cima do dedão, acha que vai receber isso. 13 mil. E aí, quando a pessoa recebe o valor proporcional que é muito inferior a isso, ela contesta. Né? E aí... É judicializado. É judicializado e o juiz não tem solução. Você falou ele acha que é a primeira parcela. Não é assim que a pessoa fala? A pessoa fala que porque os advogados falam assim, você recebeu a primeira parcela, agora você vai receber a segunda parcela, que é a da justiça. Advogado. O periciado já chega pra você falando assim, eu vim aqui por causa da segunda parcela. Ah, oi? Parcela como assim? Tem uns que falam assim, a primeira parcela é aqui, mas a outra é com o juiz. Desse nível, exatamente. E aí você precisa de mim, porque o juiz só te recebe com o advogado. Aí o juiz precisa entender se o que foi pago pela seguradora é o correto ou não. Aí a nomeação. Exatamente. Exatamente. Já houve uma época em que se a ação não procedesse, virava... era alguma coisa relacionada à gratuidade de justiça e o perito não recebia. Atualmente não, a seguradora líder paga o valor solicitado. É um valor... Tem uma tabela de valores também. Tem uma tabela e a gente tem a do tribunal também. A seguradora não se nega a pagar. Por quê?
Pra eles vale mais a pena. Economia. É em torno de R$1.500. Pra seguradora vale mais a pena pagar esses Claro. R$1.500 e encerrar isso do que ficar na mão de outras situações. Sai caro judicializar em que, também. né, pode ser algum. O juiz determinar que seja pago, então, que a pessoa tá alegando com base em qual documento? No que o médico pessoal dela escreveu? Mas o Entendeu? Dr. Vitor ele fala muito sobre a importância da perícia judicial e hoje o juiz mais do que nunca tem que ter o laudo pericial quando tiver qualquer prova técnica. Você falou alguma coisa sobre lá no perito imparável. Se você pudesse repetir... porque hoje a gente tem um recurso especial que foi julgado pelo ministro Salomão, que é um homem que tem um conhecimento vastíssimo nessa área, e ele anulou uma sentença e isso está em vias de virar um tema. O que é um tema? Um tema é quando você tem uma... Assim, eu não vou entrar na especificidade do processo civil, mas um tema é quando as cortes superiores, o Supremo ou o Superior Tribunal, ele pega um caso que já foi repetido, né, que tem uma repercussão geral, e aí ele faz um tema. E no campo do direito médico, essa decisão do ministro Salomão foi emblemática, que ele fala o seguinte: nesses casos, né, de liminares no âmbito da saúde, necessariamente você vai ter que ter uma perícia médica ou vai ter uma nota técnica. E nós já temos o NATJUS, só que ele só serve para a saúde pública. A gente ainda não fez o NATJUS da saúde suplementar. Se eu não tenho o NATJUS da saúde suplementar ainda, né, que eu estou tentando implementar e tal, eu entrei com um requerimento, os presidentes do tribunal, eles estão pensando muito nisso, tanto o desembargador anterior como o novo, são homens espetaculares, né, não estou aqui bajulando, mas juízes de carreira que foram de campo, são sensacionais, eles querem fazer. Mas até isso andar e você interiorizar isso, vai demorar muito. Acredito que seja até um pouco meio inviável. Pela velocidade que você precisa daquele laudo inicial, que agora a gente precisa de um laudo inicial para dar liminar. Então eu vou ter que precisar de muito perito médico. Então é uma oportunidade única, o cara se capacitar. E a gente sente falta. Porque, por exemplo, eu sou muito demandado pelos colegas, né? Aí me ligou outro dia uma colega que é muito diligente, sensacional, lá de Itaperuna. Você conhece algum pneumologista? Porque eu preciso de um perito em pneumologia. Aí eu falei exatamente, mas não precisa ser um pneumologista, dependendo do caso. Qual é o caso? Aí era até um caso de fibrose, eu falei, não, aí você não precisa, pode ser um perito judicial. Eles não têm essa noção, né? É difícil. A pessoa só tem que ter a qualificação em perícia médica. Sim. Porque ele já tem um arcabouço documental sobre... Claro, existem coisas muito específicas que aí você vai ter que ter um especialista da área. Do tipo um obstetra, né? Eu tive um caso desse. A médica foi tirar... ela viu um ovário policístico na imagem, mas o corpo humano, só quem conhece é Deus, propriamente dito. Abriu, quando viu, o outro ovário estava pior que aquele. E era uma paciente que ainda estava demorando para entrar na menopausa. Ela decidiu, por bem, tirar aquele e não o que inicialmente ela ia tirar. Depois ia fazer uma recomposição hormonal. E lá podia melhorar. Ela tinha um problema de tireoide também, isso poderia afetar. Tomava por ano T4. Né? Tinha síndrome de Hashimoto. A pessoa fala, porra, esse juiz é médico. Não, mas é porque é tanta coisa que você vê, eu amo a matéria. Né? Você quase fez medicina, né? Quase fiz, O tribunal não deixou. Mas não vamos falar sobre isso. Aí o que acontece? Eu vou precisar de um perito obstétrico. Claro. Esse caso, né? Porque imputavam a ela um erro médico. E eu me lembro que a médica uma mulher sensacional. Por quê? Porque ela anotava tudo. O único dever dela era de informação. Então o boletim da cirurgia... Fantástico. Fantástico, uma aula. Tá aí um problema que a gente tem em perícia de erro médico. Primeiro que não dá pra entender nada do que os colegas escrevem. E o Código de Ética Médica fala que não pode ter garrancho. Tem que ser legível. Né? Hoje em dia já tem prontuário digitalizado, mas... já tem prontuário digital. Tem aquele negócio que a gente tá falando que o Mudinho me ensinou, que você pode falar e sair o texto.
Porque o cara tem fé pública, ele não pode meter um garrancho. Eu acho também. Não, ninguém entende. Eu tive um caso agora recentemente que era uma paciente idosa que tinha Alzheimer e caiu da própria altura. Então ela teve uma fratura múltipla de maxilar. Imagina a dor que aquela senhora estava sentindo. E aí o médico ortopedista... Esse é outro problema. Esse é outro problema. A gente presume a boa fé, mas a gente sabe onde está a má fé. O juiz que é escolado nessa área é igual ratazana de peito pelado. Ele já andou em tudo quanto é lugar, meu irmão. Então ele sabe. Então quando o cara pede uma órtese ou prótese de molibdênio, titânio, para uma paciente idosa com 90 anos que não precisa daquilo, nessa questão do quali dele, você, opa, vou pedir perícia. Nesse caso em especial, eram parafusos, era assim uma coisa que parecia para mim ser ordinária. Só que a guia do pedido para o plano de saúde, sabe por que o plano de saúde negou? Inelegível, não dava para ler. Olha isso. O garrancho do médico. É difícil. Aí a advogada foi lá, né, muito diligente. Eu falei, mas minha senhora, isso daqui não dá pra ler. O plano tá coberto de razão. Isso Hoje aqui é uma a gente tem guia. recursos, né? A gente tem Tem recursos. vários, tem Digita, vários. ué. Não, depois veio com uma letra maravilhosa. Ou ele pediu pra Ali alguém com que uma fez caligrafia. caligrafia. Claro que eu escrevo. Eu não uso mais papel. Qualquer coisa que eu A faço... gente já não tem mais o costume de escrever, Exatamente, né? porque E eu aí perdi o sai costume. uma letra mais ou menos. Enquanto eu ainda era médica de verdade, que eu escrevia pra caramba, a minha letra é razoável. Depois que eu virei eminentemente perita, como eu digito, eu não escrevo mais. Pega as nossas crianças. Não sei como é que são os seus filhos. se Não, escrevem. é isso mesmo. Eu- Não, mas a minha escreve Ah, muito. os meus moleques tudo ali rápido, porque não sabem mais. Eles querem ir lá no computador. Eu tenho muito apego à escrita, a livro, né? Porque há muito tempo, eu passei numa outra época. O meu concurso é de uma outra época. Engraçado que hoje eu vou dar uma palestra na Emerge sobre o juiz na era digital. Eu acho que eu não Você, entrei ainda na... Nossa, parece De noção. Mas é bom, é o contraste. É o porque contraste. quando eu entrei no tribunal ainda era Tip Win, que era um programa assim bizarro. E você era, como você falou, era fichas. O cartório eram fichas. Igual ficha de médico. Tu abria aquele gavetão, brrr, processo tal. Era uma ficha Eu leio, isso com aí, né? acompanhamento. E a pessoa, o estagiário, antes de ir lá falar comigo, Pegava- ou o advogado, ele tinha que pegar uma papeleta que saía de umas maquininhas que ficavam no segundo andar do forte. E hoje não. Hoje o cara tá em casa, ele faz uma petição no vaso sanitário, fazendo a É isso necessidade mesmo. dele. É isso mesmo. E pum, aí pisca lá na minha tela. Então, para você se aperfeiçoar, é difícil, né? É muito difícil. Só pra completar, falar um pouco mais sobre o que a gente tá falando do DPVAT, e a gente tava conversando lá fora sobre isso. Então a gente usa a tabela do DPVAT para pagar uma coisa no acidente de trânsito, tudo bem. Se tem uma outra seguradora envolvida, a gente indeniza através da tabela da SUSEP, que é a tabela regida pelas seguradoras, que é outra. Mas por que teria uma outra seguradora envolvida? Não, se quando ali- não é acidente de trânsito. Ah, tá. Vamos passar Tá. para outra situação. A pessoa tem seguro de vida e ela caiu da escada em casa e quebrou a bacia. Então ela tem direito a receber do seguro dela Sim. isso, né? Eu tenho um seguro para mim. Se eu sofrer algum tipo de acidente, vamos dizer que não seja de trânsito, eu tenho direito a receber X%. E aí, de onde é que sai esse cálculo, né? Quando a gente está falando de seguro comum, que é regido pela tabela da SUSEP, a gente tem que usar a tabela da SUSEP. Assim como no DPVAT você calcula através do próprio sistema deles, a da SUSEP não. O médico da seguradora vai dar lá a impressão dele, com uma certa frequência o segurado não vai concordar, vai judicializar e vai para o juiz vai determinar a perícia médica. Aí o perito médico, nomeado pelo juiz, ele vai fazer esse cálculo com base na tabela dessa situação. Agora, e se é uma coisa que não envolve seguro, que envolve indenização? Por exemplo, você está fazendo uma obra na sua casa e aí caiu uma janela da tua casa na cabeça de uma pessoa na rua. Situação tu tá real. no parque de diversões, caiu um parafuso da roda gigante. E você voou da roda gigante E e aí? quebrou a perna. Ou situações reais. É. Ou a pessoa tá passando de carro na rua, atropela, passa por cima do pé de uma pessoa, essa pessoa atropelada... Peguei um caso assim, um ônibus, passou em cima do pé do sujeito. A pessoa atropelada é médica, cirurgiã, não pôde ficar em pé por 3 meses por causa da cirurgia. Exemplos da vida normal. Taxista.
onde é que tá o seguro nisso? Não tá. Se você tá processando o autor desse acidente, tô falando de você tá processando o motorista, o dono da casa que caiu a janela, o sei lá mais o quê. O dono do parque de diversão. O dono do parque de diversão. Você não tá falando de seguro. Você tá falando de processar uma pessoa e indenização. De onde é que... Como que o juiz valora isso? Ele vai pedir a perícia... E o perito do juiz, ele tem a obrigação de valorar o dano que essa pessoa sofreu. E com base em que isso? Aí o perito do juiz, vamos dizer assim, ele, entre aspas, tem liberdade para usar o que ele quiser. Mas se não tem seguro envolvido, você não tem que pegar a pessoa que caiu da janela e botar ele PVAT. Entendeu? Se você usar a tabela da SUSEP, você vai perceber que ela é muito diferente de tudo mais que a gente aprende por aí. Porque tanto... Desculpa te interromper, doutora. Isso é sensacional o que ela está falando. Porque o perito, que ele é mal formado, né? Ele pensa o seguinte, ó, vou fazer o mais fácil, vou pegar a tabela... Aí ele pega da SUSEP ou da DPVAT. Não, vou pegar essa que paga mais, que aí nego não me enche o saco. Exatamente. Pode ser. Mas aí ele não tá falando a verdade pro juiz. E a perdas e danos, que tá no Código Civil, né? Você tem o dano imediato, que é aquele que aconteceu, né? O cara teve que engessar o pé, ele teve que passar por uma cirurgia, gastou tanto... Né? E tem, a perdas e danos engloba isso. E tem os lucros cessantes. Sim. Que é aquilo que você vai deixar de ganhar durante aquele período. Não vai produzir, não vai receber. E quem vai me trazer isso? Ela. E aí eu não sei onde é que entra a sequela que a pessoa ficou. Por exemplo, o exemplo que eu dei da cirurgiã com o pé quebrado, ela ficou com o pé todo estrupiado. Ela não vai mais poder ficar em pé operando. Ela vai ter que mudar de especialidade médica. E aí? Né? E aí já entra nos danos. Isso. É por que eu tô falando isso? O perito que não tem formação, no nosso curso lá que eu dou na academia, eu falo rapidamente sobre isso, porque o nosso curso tem É pra cadastro. Mas as pessoas ficam com uma noção dali. Elas dali vão poder buscar melhores informações. É muito importante você não sair usando aleatoriamente essas tabelas para outras coisas. Por exemplo, você pega a pessoa quebrou o pé, o dano que você calculou pela SUSEP foi 50% do valor do pé. Aí lá na trabalhista, o juiz vai perguntar qual a redução da capacidade laborativa dela. Peraí, 50%. Como assim? 50% do quê? Quando a gente Ela fala trabalha de dano, mais sentada ou trabalha em pé? Uma cirurgiã trabalha em pé o tempo inteiro. Quando a gente fala esse percentual que a gente fala, não tem nada a ver com dinheiro. A gente fala de redução, de percentual de dano funcional. Quanto que a pessoa perdeu da capacidade geral dela. Entendeu? Não tem nada a ver com dinheiro. Hein? É difícil. A seguradora vai aplicar esse valor no capital segurado, se você tá falando de seguradora. Então, se você tá falando da SUSEP, você tem que usar a tabela da SUSEP para que ela pague dentro disso. Do limite. Mas se não tem seguradora envolvida, você não tem que pensar em capital segurado, porque não tem capital segurado. É porque que você... Entendeu? Na SUSEP, é complicado pra bem caramba, complicado. A pessoa tem que saber. Tem que ter um curso só de direito médico e perícia médica. A verdade é essa. Não é como a gente vê no Instagram. Quer ser perito médico? Entendeu? Não precisa de nada. Pra estar te falando isso aqui, eu tenho formação em valoração de dano em Madrid e em Coimbra, que são os dois maiores do mundo, assim. Podia juntar e montar o a hora que você quiser. do perito. Porque, olha só, por que a SUSEP ela tem uma tabela? É exatamente isso que ela falou. Por causa do equilíbrio econômico-financeiro do seguro. Então, quando você tá falando de equilíbrio econômico-financeiro agora, hein, doutor Vitor? Mas eu sempre falei isso. Falou nas minhas sentenças. Não, mas é verdade que ele está dizendo. Na questão previdenciária, que é uma previdência privada, o seguro. Sim, claro. Você paga por uma alha. Então, não é uma questão técnica. Você está aderindo àquilo. Então, por isso que tem um limite. Senão você vai quebrar o pool todo. Agora, o que ela está falando, não. Aí é a perdas e danos do Código Civil. E por isso é completamente diferente. Não, aí olha só, a gente já falou de um monte de coisa aqui. Do DPVAT, do exame de corpo de delito. Sim. Né? Agora a gente falou de coisa civil. Cada laudo desse vai virar prova emprestada para outro processo. Com certeza. Porque se o cara que sofreu acidente de trânsito, ele quebrou a perna e ele era motoboy, ele vai dizer que ele não pode mais trabalhar como motoboy. Ele vai pro INSS, ele vai pra Justiça Previdenciária, querer auxílio acidente, querer... E acaba onerando a sociedade. Não, exatamente. Se ele é funcionário de uma empresa de motoboy, ele vai lá dizer que ele não pode... Se isso foi no horário de trabalho ou indo e vindo...
pô, mais coisa ainda pra pedir. Então, qualquer coisa que você faça é muito séria. Desde o médico, que é o administrativo da seguradora, passando pelo perito oficial do Estado, que fez o exame de corpo de delito, para depois o médico, que é perito da Justiça Federal, que depois da Civil Trabalhista, te falo com felicidade por trabalhar em todas elas. É tudo muito sério. Então, não vejo as pessoas dizer que seu paciente não te dá trabalho e que você trabalha com papel tranquilo, porque o difícil é fazer neurocirurgia, porque é outra coisa. Só pra fechar esse assunto, rapidinho. Pode falar. Não precisa ir pra Madrid e Coimbra pra entender de valoração de dano. Isso é porque eu quis me especializar e quis estudar isso. Mas as formações em perícia médica, as pós-graduações, vão destrinchar isso pros alunos. Você tendo a mínima formação no assunto, você vai conseguir entender essas tabelas e fazer algo que satisfaça o juiz e que faça a justiça andar. Entendeu? Como eu falo lá no nosso curso, para as pessoas terem uma noção e, pelo amor de Deus, não usarem essas tabelas lá na trabalhista, porque não tem nada a ver com redução de capacidade laborativa. Nem na parte civil, da indenização civil. Isso que ela está falando é muito importante, de prova emprestada, porque o tribunal hoje tem o chamado banco do conhecimento. Então, eu sou uma pessoa porque eu busco contribuir com os meus colegas. Eu acho que conhecimento você tem que passar. Eu também acho. Você não pode guardar aquilo, né? Você tem que passar. E eu não vou estar ajudando só ele, eu vou estar ajudando a sociedade como um todo, porque eu vou ter uma judicialização qualificada da saúde. Então a gente tem um banco de conhecimento no qual a gente entrega uma sentença que a gente acha útil, né? E junto com a sentença você manda o laudo. Não é uma nota técnica do Natjust, mas depois ela é semelhante no processo tal. Pode servir de embasamento. Vira uma jurisprudência, entre aspas. Vira um dado auxiliar técnico de sentença no campo do direito médico. Isso daí a gente anonimiza o dado lá, fica anonimizado, e você coloca na tua sentença, é o fundamento da tua sentença. Fica irrecorrível.